Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 10. Eu sou a professora Janine e a nossa aula de hoje vai tratar sobre ortografia, a escrita correta das palavras, com as consoantes F e V, T e D e o C e o G. Os objetivos da nossa aula são aplicar as letras F, V, T, D, C e G de maneira adequada à ortografia e compreender a importância do uso correto das letras. A ortografia é a maneira correta de escrever as palavras. Ah, prof, mas a gente já sabe escrever. O quarto ano já consegue, já sabe ler e escrever. Ok. Mas, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de entender os sons, o fonema que sai dessa letrinha. E aí, a gente precisa treinar bastante para que a gente entenda qual que é a maneira correta, tá? E muitas vezes acontecem as trocas quando nós tratamos de alguns casos específicos. Por exemplo, algumas consoantes têm sons muito semelhantes e por essa razão é comum que aconteça erros na escrita. Para evitar esses erros, recomenda-se o treino da leitura e da escrita, tá? Então, eu preciso ler bastante, conhecer as palavras, os sons das letras, para treinar como eu devo escrever. Quando eu ouço o que a minha professora está falando, quando eu ouço a leitura que o colega está fazendo e eu acompanho no meu material, eu faço esse treino. E isso é bem importante, tá? Quando acontecem essas trocas, vejam só, o F e o V, eles têm sons bem semelhantes, né? E quando a gente vai escrever, às vezes a gente comete alguns erros. Olha só o sonzinho que sai do F, como se você estivesse soprando, então você joga para fora. E o V, você chega a tremer o teu lábio. E isso é importante quando você está escrevendo. Fale a palavra, sinta o teu movimento da tua boca. Escute essa palavra e veja qual dessas consoantes você vai usar, ok? Para que a gente faça esse treino, a prof trouxe para vocês algumas charadinhas. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Então, a primeira. Que é grande antes de ser pequena? Ai, prof, o que eu conheço, né, sempre nasce pequeno e vai ficando maior, vai crescendo. O que será que é grande antes de ser pequena? Pensa um pouquinho. Olha lá, nós estamos trabalhando com palavras com F e V. É uma dica, tá? E agora, a outra. O que é que quando nasce se tira mais se tem? O que é que quanto mais se tira, mais se tem? Ai, meu Deus. E agora? Eu tiro e acaba tendo mais? O que é isso? Vamos pensar um pouquinho. Você consegue adivinhar? Seus amigos aí já falaram alguma coisa? O que será que deve ser? Então, vamos ver o que vocês responderam. O que é grande antes de ser pequena é a vela. É, não é? Então, ela tem um certo tamanho e depois de usada, ela vai ficando pequenininha, não é mesmo? E o que é que quanto mais se tira, mais se tem? A foto. A gente não fala assim, ai, vamos tirar uma foto? Então, com essa forma de falar, a gente criou essa charadinha. Então, quanto mais eu tiro fotos, né, mais eu tenho fotos. Legal? Então, a palavra vela começa com V, vela. E a palavra foto com F, foto. Ok? Então, vamos lá. Trouxe para vocês um poema com o emprego das letras V e F. Vamos acompanhar ali, então? Nesse poema fala assim:
O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas e a minha vida ficava cada vez mais cheia de 3 pontinhos. Este é um poema de Manuel Bandeira e aqui ele pôde trazer várias palavras com F e V. Se vocês perceberem, vento, varria, aí com F, flores, frutos, folhas, ficava. E assim a gente constrói as palavras. Se eu troco quando eu vou escrever, além de eu não ter a grafia correta, eu não tenho o significado correto daquela frase, daquela palavra, né? E consequentemente da frase. Então, é muito importante que a gente treine essa ortografia, que é escrever corretamente. Outro caso que também acontece são as trocas entre a consoante D e o T. D, T. Muito parecido, né? Sons muito parecidos. Agora feche os olhos e fale T, T. Agora D, D. Quando você fala o T, você joga o som para fora, T. E quando você tem o D, você tem um som mais interno. Lá, a tua língua vai lá no céu da boca, D, D. Essa é a diferença. Quando nós não articulamos direitinho essas palavras, nós confundimos a escrita, né? Então vamos lá, vamos completar as frases que a professora trouxe para vocês com as palavras corretas. Então vamos lá. Essa música eu acredito que vocês já conheçam. Era uma casa muito engraçada, não tinha o quê? Teto, teto. Eu vou escrever com T ou D? T, professora. Teto. Não tinha nada. Então, ali nós vamos completar a palavrinha. Todos os... Ó, quando a gente fala todos os dedos. Todos os dedos. Eu vou escrever com T ou D? D, professora, dedos. Onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão. Também é uma música, é um trecho de uma música. Então, lá em cima nós vamos completar com a palavra teto e depois com a palavra dedos. Ali como a professora completou para vocês. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E aqui, outra música, todos os dedos. Onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão. Muito bem. Palavras com C. Olhem lá a letra da música que a professora trouxe para vocês. Eu sou o C de craque. Depois do ponto, o com. Caramba, eu sou o cara. Com certeza eu sou o bom. Eu tenho som de X. No chat e no check-in. No choro, na chupeta, chimpanzé e chinfrim. Também o som de esse na cidade e no cinema. No céu, no celular. 1000 telefonemas. Eu sou o som de C. Então, o C, agora, ele vai aparecer em algumas palavras. Quando a gente vai escrever, em alguns momentos, a gente pode confundir com o G. Então, o C, quando ele inicia a palavra, ele tem som de K. Então, com o A, ele vai fazer a sílaba K. Com o O, ele vai fazer a sílaba CO. Com o U, a sílaba CU. Com as vogais E e I, ele tem o som de S. Então, ele fica C e Si, ok? Aqui, nós temos as palavras com G. Aqui eu tenho
Tem na gema e não na clara. Tem no grilo e na grama. Na Giselda, a galinha, que o Chico tanto ama. Ela está no gafanhoto, na girafa e no gambá. No golfinho e na gaivota e no gato angorá. Então vamos ver as palavras que apareceram aqui com a letra G. Gema, grilo, grama, Giselda, galinha, gafanhoto, girafa, gambá, golfinho, gaivota, gato, angorá. Olha só, prof, além de eles serem parecidos, quando a gente tá escrevendo e está usando a letra A caixa alta, é mais comum, né? A gente ter um pouquinho de dificuldade ali quando vai escrever. Por isso o treino. Então a letra G, ele tem um som de G, G, tá? É diferente da letra C, que é K, tá? E por isso a gente precisa ler bastante, ouvir bastante. Quando a gente ouve bastante as palavras, a gente começa a fazer esse registro de como que ela deve ser escrita. E esse registro também de associar as palavras. Então, G, G, eu tenho G, gema, aqui porque tem o E, então ele fica G. Aqui eu tenho gafanhoto, G, ó, eu não vou escrever com C, eu vou usar o G, ok? E você conseguiu perceber a quantidade de palavras escritas com C e G aqui nos textos que a prof trouxe para vocês? Então, assim a gente treina a escrita das palavras, lendo bastante e prestando atenção no som que as letras produzem. Isso é muito importante. Mesmo lá quando eu tenho um irmãozinho pequeno que está começando a leitura, é importante que quando a gente leia para ele, a gente faça a articulação dessas palavras da forma correta. E quando a gente fala também no nosso dia a dia, use as palavras corretas. Quando ele faz trocas, porque ele é pequenininho, ele está aprendendo ainda, mas a gente reforça a palavra certa. E daqui a pouquinho ele vai estar falando tudo certinho e no processo de aprendizagem escolar, ele também vai poder, vai fazer isso direitinho na leitura e na escrita, ok? Pessoal, chega aquele momento que a professora pede o registro no caderno. Sempre vou pedir isso para vocês. Então lá no caderno de vocês, a data de hoje, o tema da nossa aula, hoje nós falamos sobre ortografia, né? Falamos sobre as consoantes F, V, T, I, D, C e G, ok? E feito isso, vocês podem colocar algumas palavras, por exemplo, faz uma listinha de palavras com F, com V, com T, com D, com C e com G, ok? Feito isso, você está prontinho para a atividade proposta. Faça essa atividade com bastante atenção, combinado? Eu fico por aqui, espero vocês para a próxima aula e desejo bons estudos!